Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 15. A paz do Senhor, os irmãos que estão em casa também, os irmãos que estão pegando o hábito, né, de pedir oração na tarde da bênção, e digita lá e a gente anota. Se porventura tem alguém lá digitando, nós vamos conferir antes do término, né, dessa tarde da bênção, e incluir este pedido, tá? E vamos estar orando a Deus, porque nós cremos no milagre. Amém, irmãos? Juízes, capítulo de número 15. Enquanto você vai desfolhando a sua Bíblia, Antigo Testamento, quando a gente vem para a tarde da bênção, né, ou até mesmo para um outro culto na igreja do Senhor, em reuniões de orações, é fato que estamos trazendo na nossa vinda um propósito, ou propósitos. Estamos chegando até diante de Deus e colocando algumas questões nossas, ou nós em algum momento vamos estar representando alguém que não pode vir, mas acredita no poder da oração e pede oração, como acabamos de orar. A pessoa está em Minas Gerais, num estado gravíssimo. Eu até não escrevi os detalhes, porque o texto é grande, né? A irmã Diane ali explicando, e ela usa essa expressão: o estado de saúde do tio do esposo dela é gravíssimo. E os 3 filhos também do tio também estão com Covid-19. Enfim, estados de saúde delicados. E a pessoa digita um pedido, faz o pedido, são depositados na cestinha, né? As pessoas escrevem porque acredita no poder da oração, acredita que estamos orando e Deus está agindo, Deus está operando. Então, quando nós nos aproximamos dessas oportunidades de culto, nós estamos vindo com propósito, e porque sabemos que Deus opera, Deus se agrada da fé, Deus se agrada, a gente coloca a fé em ação. Então a fé é um diferencial na vida daqueles que buscam a Deus, Deus se agrada. Juízes capítulo 15, eu vou ler um texto, e talvez assim você poderá ter a princípio uma dificuldade de entender, porque eu mesmo tenho observado na igreja que alguns textos não têm sido usados, alguns livros da Bíblia não têm sido explorados para trazer, né, para a igreja. E aí a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma infinidade de passagens bíblicas tremendas. E orando a Deus, né, buscando a Deus uma direção, já havia sido feito com antecedência a minha pessoa, o convite de estar aqui na tarde da bênção. Independente de não ser a pessoa a falar da palavra, eu gosto de estar aqui apoiando as irmãs e também participando da oração. E Deus me direcionou a Juízes. Eu fiquei tão feliz, porque Deus colocou no meu coração algo que em nenhuma outra oportunidade, falando em outras várias oportunidades sobre esse texto, em nenhuma delas o Senhor me deu o que me deu nesse texto, nesta madrugada, quando eu voltava a esse texto. Eu disse: meu Deus, obrigado, Senhor. Então eu creio que Deus tem um propósito exclusivo para esta tarde, com relação a esta palavra, amém? Receba em nome de Jesus. Juízes 15, versos 4 e o verso 5. Juízes 15, verso 4, verso 5, muitos vão lembrar desse momento, em alguma situação que você já leu ou já ouviu alguém falar. Verso 4, e foi Sansão, e tomou 300 raposas, de novo, tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda das 300 raposas, e lhe pôs fogo em um tição no meio de cada 2 caudas, ou seja, 300 ele juntou e fez o par, né, juntando uma raposa a outra, e aí virando a cauda delas, ele colocou o tição e colocou fogo na cauda, no tição, e soltou essas 300 raposas no arraial dos filisteus. Verso 5, e chegou fogo aos tições,
e largou as raposas na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a saga de trigo e as vinhas com os olivais. Pode tomar o seu assento? Enquanto eu for falando, você quiser ler o capítulo, ou se deter essa passagem, que Sansão põe fogo na seara dos filisteus. Os pentecostais, eles usam desse texto aqui para dar ênfase nessa situação, o fogo na seara dos filisteus, Mas Deus nos deu uma outra direção, não que nós não vamos colocar fogo na seara dos filisteus, mas o filisteus aqui ele vai representar. Os filisteus vão representar, Sansão vai representar, a atitude de Sansão vai representar, o que ele fez vai representar, tudo aqui vai representar, tá? Então assim, antes que essa mensagem chegue aí em você que está do lado também acompanhando, eu preciso que ela chegue aqui, que ela passe por mim, essa mensagem. Eu preciso que ela me toque também, essa mensagem, que ela me traz luz, ela me traz entendimento. Então é importante nós considerarmos que todas as vezes que você abrir a Bíblia para ler, você ouvir alguém que vai usar da palavra para ministrar, seja num sermão expositivo como esse, seja para ensinar, num culto de ensino, numa escola bíblica dominical, enfim, fica atento, porque Deus ele quer te edificar e não só gerar alegria ao teu coração, por conta de uma resposta que você poderá ter ou receber dentro do texto. Você poderá também no texto receber o que eu vou chamar de estratégias ou estratégias. Nós estamos e viemos com propósito para a presença do Senhor, e muitas vezes Deus se revela a nós, Deus fala conosco, Deus está falando conosco. E Deus não só está falando no intuito de nos edificar, de forma a saber que Ele está falando, e nós entendemos, meu Deus, olha aí Deus falando, e isso gera alegria. Ele também está falando, e a gente precisa entender o que Ele está falando, porque às vezes Ele não está entregando de imediato a vitória, baseado no propósito que estamos buscando de Deus, mas Ele está nos dando, ou nos munindo, através da mensagem, de estratégias para chegar aonde precisamos chegar, onde almejamos chegar. Então a gente precisa estar atento às mensagens bíblicas, porque Deus se revela através da sua palavra. Jeremias capítulo de número 1, verso 11 e 12, o Senhor indagou Jeremias: Jeremias, o que você vê, Jeremias? E ele respondeu: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor dissera a ele: disseste bem, Jeremias, porque assim como você viu a vara de amendoeira, e você está certo disso, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em outras palavras, eu tenho um compromisso com a minha palavra. O profeta Isaías diz que a palavra, uma vez liberada, ela não volta vazia, ela vai para aquilo da qual ela foi destinada. Então Deus tem um compromisso com a palavra, amém, amados? Então Juízes é um livro que apresenta vários homens, em que cada um deles tivera o seu momento de julgar a nação de Israel. Juízes é um conjunto, eu vou abaixar só um pouquinho aqui do retorno, porque eu estou acabando dividindo. Pronto, acho que é melhor assim. Juízes é um livro que dá uma continuidade a uma série de acontecimentos, e eu preciso considerar isso, porque por mais fé que tenhamos, por mais crente que sejamos, por mais mulher de Deus que você seja, homem de Deus, obrigado minha irmã, já recebeu um galardão. Por mais homem de Deus que nós sejamos, mulher de Deus que você seja, e estamos com todo o vigor na presença de Deus, precisamos considerar que cada um de nós vivemos um contexto, cada um de nós tem uma história, cada um de nós vivemos uma realidade, e o meio em que nós vivemos, e os contextos em que vivemos, ele também influencia
influencia o nosso emocional, influencia a nossa fé. E por que não dizer que em algum momento nosso emocional, nossa fé fica até comprometido? Ora estamos lá no topo, ora nós estamos lá embaixo, porque o meio que nós estamos pode nos influenciar, ou nos fazer decolar, ou nos abater, porque nós somos seres emotivos, nós estamos ligados a essas coisas no parâmetro horizontal, e vez outra, Deus nos adverte a olhar para o alto, a nos conectar com aquilo que é vertical, ou seja, olhar para Deus. Segundo Paulo, olhar firmemente para Jesus. Mas vez outra, nossa visão cai no campo do horizontal, e olhamos coisas, olhamos pessoas, consideramos falas, consideramos o que estamos lendo, e a gente começa a se envolver com isso, isso vai nos abatendo. E isso acaba comprometendo em algum momento até o propósito de Deus em nossas vidas. Juízes é um livro que está dentro de um contexto de continuidade. Antes de Juízes, nós temos o livro de Josué. E Josué é aquele líder que assume a nação e faz um excelente papel como líder, não só nas campanhas militares, porque Josué é aquele que, por ordem de Deus, atravessa o Jordão e coloca o povo na terra prometida, e com isso cumpre o compromisso de Deus quanto à promessa de mandá-los para essa terra prometida. Só que em Josué, uma vez lá, ele vai ter que liderar, coordenar, gerenciar a conquista, porque estamos na terra, agora temos que lutar para possuí-la. Então não acabou. E essa mensagem tem muito a ver com isso, tomar posse daquilo que é nosso. A questão é como, e esse é o detalhe. O como é o que eu quero extrair dessa mensagem que eu tive a intenção de trazer, e Deus ministrou no meu coração. Como alcançar, como tomar posse daquilo que eu almejo em Deus. Em algum momento até sinto que Deus é comigo e está confirmando isso. Se eu não me atentar para o como, eu acabo comprometendo isso, eu acabo tardando essa ação de Deus, ou eu acabo até mesmo desistindo. E eu vou falar o porquê que às vezes desistimos de certos propósitos. Talvez eu estou preparando alguém nessa mensagem em que já se qualifica como alguém que já vai desistindo de orar, desistindo de perseverar, desistindo de continuar, desistindo de acreditar, porque em algum momento está olhando para o âmbito horizontal, está esquecendo de olhar para Deus, para Jesus. Dentro desse contexto de um livro de Juízes, vários juízes foram levantados, e o propósito não é falar deles, eu quero me deter tão somente a Sansão. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos, mas ele não nasce de um acaso, ele não chega assim, não cai de paraquedas nessa história. Comparado a outros juízes que já na sua maioridade foi chamado para ser, Sansão nasce para ser. Vou repetir. Sansão, diferente de outros que já na maioridade adulta é chamado para ser, Sansão não, nasce para ser. Por que eu estou reafirmando isso? Porque existem pessoas, eu não posso dizer todas, porque eu tenho que ser coerente com relação a isso, à luz da Bíblia. Existem pessoas que nascem para ser, e se algum momento o diabo se opor, Deus coloca avental nele, no exagero do pregador, e coloca o próprio diabo para servir esse crente, porque nem o inimigo vai poder frustrar os planos que Deus decretou para essa pessoa. E agora segura, porque isso também tem uma questão espiritual, na condição não de pessoa, mas na condição de igreja que somos. Deus nos chamou para ser.
Ser o que, pastor Marcos? Segundo Paulo, ser mais do que vencedor. Aleluia! Já está decretado em Deus, que é a vontade de Deus revelada por Paulo, que Deus quer que eu seja não só vencedor, mais do que vencedor. Pastor Marcos, e quando se levanta uma oposição? Sim, acontece. O problema nunca está com a oposição, ou que seja o opositor. A questão está no como nós reagimos a isso. O como é a questão que eu preciso trabalhar nesse texto. Como estamos reagindo? Como nós estamos reagindo? Porque dependendo de como, nós estamos comprometendo uma coisa. E até mesmo estamos tomando a frente da própria ação de Deus. O como faz a diferença. Então Juízes revela esse personagem bíblico, Sansão, em que é um presente de Deus dado à sua mãe, que não tinha condição de gerar, que também tinha o fator idade. Ela agora recebe uma visita de um anjo, e ela escuta que ela vai gerar, ela vai ter um filho. Só que esse filho é especial, porque essa criança vai vir não só para ela, para gerar alegria nela, mas essa criança vai vir para a realização de um propósito. Ele vai nascer para um propósito. Ele não vai só gerar alegria no coração dela, na condição de mãe. Ele está vindo para um propósito, para servir a Deus. Ela corre, alcança o campo e avisa o esposo o que aconteceu. Ele, meio que duvidoso, volta com ela e vai esperar que esse anjo se manifeste. E o anjo se manifesta também para ele. Agora pai e mãe estão cientes, não só da criança que vem, mas da obrigação quanto ao cuidado desta criança. Ela não pode tomar bebida forte. Ela, no período gestacional, não pode. Tem que se cuidar, porque dentro dela está sendo gerada, formada uma criança para um propósito. Nasce Sansão. E ela já sabe, porque ela foi instruída antecipadamente, 9 meses antes, ou por que não dizer até mais do que isso, antes da gravidez, antes da gestação. Eu não posso passar navalha na cabeça dele, eu não posso cortar o cabelo dele, eu não posso dar bebida forte para ele. Ele é nazireu, ele é separado, ele é uma pessoa separada por Deus. Meu útero gerou, mas gerou sobre uma ação, uma influência ou uma intervenção divina. Está aí meu filho correndo no quintal, brincando, andando de cavalo, indo com o papai para o campo, ajudar nas colheitas. Mas eu sei o porquê ele nasceu, e eu sei para que ele nasceu. Assim eram os olhos da mãe de Sansão, do pai de Sansão. Sansão cresce, mas chega uma idade em que ele começa a responder por suas responsabilidades. Ele começa a responder por suas escolhas. Ele é nazireu, ele é uma pessoa de Deus, mas ele saiu da fase da dependência de mãe e pai, da inocência, e agora ele é adulto. Ele é uma pessoa que discerne, ele é uma pessoa que sabe escolher, diferenciar bem e mal. Então com isso ele começa a ter que responder pelos seus atos. Sansão me revela com isso, que na condição de igreja que somos, você aqui, você em casa, nós somos chamados para um propósito, fomos gerados pelo Espírito Santo para um propósito, na condição de crentes, na condição de igreja. E no nosso início, nós somos que nem Sansão novinho, somos separados, santificados, e naquela fé ingênua, desprovida de conhecimento, pouco sabemos de Bíblia, pouco sabemos de oração, pouco sabemos que na igreja tem vários tipos de crente, e eu vou ser em algum momento um desses tipos. A gente pouco sabe, em algum momento temos a falsa ideia de pensar que na igreja todo mundo é igual, ou seja, santo, não tem problema. Na nossa inocência,
Mas o tempo passa e a gente vai crescendo, sabendo que é separado, sabendo que é nazireu, sabendo que fomos chamados por Deus, tirados do mundo para aqui dentro, para sermos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Mas nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, e quando amadurecemos, começamos a escolher, começamos a ditar ordens, começamos a esboçar os nossos gostos. Eu quero assim, tem que ser assim, o meu gosto é esse, a minha preferência é essa. Tem gente que toma posse até do lugar que senta na igreja. Essa cadeira é minha, eu sento só aqui, e vai embora. Então a gente vai crescendo, aí nos tornamos expert em oração, nos tornamos habilidosos quanto a abrir as escrituras e falar dos textos bíblicos. Nós crescemos. Sansão cresceu, e mesmo o pai dele falando, não vai procurar mulher filistia, ele inclina o seu coração a outras mulheres de outras terras, filistias, e ele vai se envolver, fugindo de todo um propósito esse que justificava até mesmo o porquê ele existe. As vontades de Sansão está arrebatando ele para longe do propósito de Deus. As vontades de Sansão está tirando ele do caminho que Deus colocou ele. As vontades de Sansão está tirando ele do porquê ele nasceu e porquê ele existe. As vontades dele. Certa ocasião o pai dele até cercou, não vai Sansão, e insistiu com ele, e Sansão deu as costas para o pai e já ia embora. Fez isso Sansão por várias vezes. Aqui, Juízes capítulo 15, tempo é curto, a gente precisa correr com a passagem e com a aplicação. Juízes capítulo 15, se nós pegarmos o texto isolado, os dois versos, o 4 e o 5, isoladamente, e fazer uma aplicação só neles, poderíamos aplicar em vários sentidos. Mas quando nós analisamos o contexto, o porquê isso aqui está acontecendo, porquê que Sansão está fazendo isso, você vai descobrir que isso aqui não foi ordem de Deus. Deus não mandou ele colocar fogo na seara dos filisteus. Deus não mandou Sansão fazer isso. Não foi uma orientação vinda do Espírito sobre ele, mesmo que os filisteus representam a figura inimiga. Era o povo que estava atrapalhando a conquista, que dificultava a conquista, que não queria deixar Israel avançar. Em alguns casos, nós vamos ver que os próprios filisteus atacavam também o povo de Deus nos seus acampamentos, o povo de Israel no seu acampamento. Mas essa ação de Sansão aqui, por mais pentecostal que seja, porque fala de fogo, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então isso aqui é o que, pastor Marcos? Isso aqui é força. Segurem, vou repetir. Isso aqui é força. Que força, pastor Marcos? É a força de confiar em si mesmo. É quando as minhas vontades me impulsionam a fazer coisas de mim mesmo, e eu aplico a minha força, eu vou inserir a minha força naquilo que eu quero fazer, que vai me gerar benefício, que vai me levar a um propósito meu, segundo a minha vaidade. Sansão está agindo por força dele, para satisfazer uma vontade dele, baseada em quê? Vingança. Ele quer simplesmente vingar. Ele está com o coração irado, ele está nervoso, então ele vai usar da força dele para inserir esse plano de vingança. E ele tem êxito. Ele vai fazer algo dentro do raciocínio lógico, ele vai fazer algo ilógico e até difícil para a gente aceitar, desenhar isso em nossa mente, criar esse cenário. Ele vai juntar 300 raposas. Não é juntar 300 cachorros que são domésticos. Ele vai juntar 300 raposas, animal arisco,
que bem diferente do cachorro quanto esperteza, agilidade e velocidade, é considerado um animal rápido, ágil. A raposa não só consegue subir locais difíceis, até árvores sobe raposa. Inclusive livros de cantares, há um conselho: cuidado nas vinhas, cuidado com as raposas e as raposinhas. Porque segundo a cultura diz que a raposa vinha com seus filhotes, a raposa mãe vinha com seus filhotes e ficava comendo as raízes da vinha embaixo para enfraquecer. Enquanto isso, as raposinhas iam subindo para criar peso e aí cair a vinha. E aí mãe e os filhotinhos, a prole, atacava e ia destruindo o pomar, o vinhadeiro. E aí lá em Cantares, cuidado com a raposa e as raposinhas, é arisco, e também é violento, é agressivo por uma questão de instinto, de autodefesa. Sansão vai juntar 300, ele vai conseguir juntar 300 raposas, só para esquematizar um plano de vingança, baseado na vaidade dele, usando de quê? Força, a palavra aqui é força. Mas quem é Sansão? Nós costumamos passar para os nossos filhos, em escola dominical, em historinhas, Sansão, um homem forte. E aí a criança imagina esse homem fisicamente forte. Mas nós não temos, biblicamente, um desenho preciso dessa figura Sansão forte fisicamente. Sansão é forte espiritualmente, porque vinha sobre ele o poder de Deus, e o poder de Deus o fazia, o tornava uma pessoa poderosa, forte, com autoridade, poder, para fazer tal coisa. Mas aqui, Sansão não está usando do poder de Deus, ele está usando da força dele, da sagacidade, do plano estratégico, para executar uma vingança. Sansão. E eu quero parar com vocês agora e pensar e aplicar, dentro desse contexto de mensagem, preocupando vocês desde o início da minha introdução. Há uma diferença quando os seus desejos, quando os seus impulsos te instigam a você fazer algo baseado em força e não no poder. Segura. Porque usar força, você pode usar em qualquer momento, ela é sua. Agora, usar poder, você depende de Deus. Você está entendendo? Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, e a interpretação fiel é, que confia em si mesmo, e na força do seu braço. Força minha, que me gera confiança, que me dá a falsa ideia de que eu posso, de que eu faço, porque eu sei, porque eu tenho, e aí baseado na minha força, eu faço, e Deus está do meu lado dizendo, eu quero te dar poder. E aí, por que nós temos pessoas desistindo? Porque elas estão lutando baseado na força própria. Porque as pessoas estão recuando? Porque elas confiam em si, é a força delas que elas estão aplicando. Mas do lado dessas, tem aquelas que vão prosseguindo, porque estão caminhando no poder de Deus. Deus faz, Deus pode, Deus me capacita, Deus me dá poder. E essas pessoas que confiam em Deus, estão inclinadas em Deus, elas vão avançando. Agora, pessoas que depositam suas crenças em si mesmo, na sua força, tendem a cansar. E quem cansa desiste. Quem cansa para, mas quem caminha confiando no poder e buscando poder, vai só avançando. Quem faz as coisas baseado na força própria, na sua própria força, corre o risco
de ser contaminado pela vaidade humana. O que Sansão fez com a sua força? Usou da sua força para aplicar vingança, para estrategiar um mal, para prejudicar alguém. Ele juntou as 300 raposas e pegou de duas em duas, pegou os rabos dela, a cauda, encostou uma na outra, colocou um tição e soltava no meio do arraial. Elas iam avançando, correndo, com medo por causa do fogo e se queimando também, e queimando toda a plantação. Eu posso imaginar Sansão feliz com aquela cena. Eu posso imaginar Sansão vibrando com a execução do seu plano dando certo. Mas em nenhum momento dessa leitura vai dizer que o Senhor se agradou, que o Senhor estava nisso. Sabe por quê? Porque Sansão fazia o que fazia baseado em força. Pastor Marcos, então peraí, para a gente entender melhor. Então de nada serve a minha força, é isso? Em vão é a minha força? Não podemos entender isso. Na verdade, a sua força, ela deve ser o início de algo. A sua força é importantíssima, apenas para te dar o impulso. Sua força te dá o impulso. Você não consegue orar. Segundo Paulo, nem orar sabemos. Mas quando você pega a sua força, pouquinha que tem, e pelo menos tenta com ela dobrar o joelho para orar 10 minutinhos, 5, 3 que seja, Deus, baseado nessa força aplicada, Ele te dá poder. Aleluia. No mesmo livro de Juízes, falando em força que segue poder. Agora vamos para outra aplicação. Força que segue poder. Gideão está debaixo do orvalho, temendo, malhando trigo aonde se pisa uva. E está lá trabalhando. O anjo se manifesta e diz para ele: Gideão, homem valoroso. Nas minhas palavras vou conjecturar, que bonito está fazendo. Você vai libertar o seu povo. Eu? É você. O Senhor é contigo. Ah, é? E cadê ele? Cadê o Deus dos nossos pais? Olha o que está acontecendo. Ele começa a questionar. Por que Sansão está questionando? Porque o que ele está fazendo com as suas forças. A intenção de pegar o trigo, levar para o lagar e malhar, eu não vou fazer isso em nome de Deus. Eu vou fazer isso em nome da minha fome, para livrar o alimento de ser saqueado. Força dele, levou para o lagar e está lá trabalhando com a força dele. Mas Deus chega lá e fala assim: ó, o Senhor é contigo, mas eu não estou aqui em nome de Deus. Eu não vim para cá fazer isso em nome de Deus. Na verdade, cadê Deus? Ele questiona. Cadê Deus? O que eu estou fazendo é baseado na minha força. Quanta gente cansado, irmãos. Quanta gente cansado. Se nós nos esforçássemos menos, tentando fazer as coisas que queremos fazer, e delegasse toda essa força que estamos inserindo lá, inserir ela no propósito espiritual de orar, meu Deus, se nós pegássemos essa força que estamos tentando lá, e tenta cá, e inserisse no propósito de jejum, propósito de madrugada com Deus, Deus, eu vou dar poder para você, você vai ver coisa sobrenatural. Porque, irmãos, nós queremos usar os nossos braços para fazer as coisas, e Deus fala: é eu que faço, é eu que opero. No final, irmãos, a gente vem aqui no altar com a maior cara dura: eu quero oferecer o cotação de graça, por algo que não tem nada a ver com Deus, foi tudo baseado na sua força. Deus não é glorificado naquilo em que não foi Ele que fez. A glória é sua. Você está fazendo aí, Gideão? Estou malhando trigo.
Opa, o Senhor é contigo. Senhor? Que Senhor? Eu não vim aqui em nome dele. Eu não estou aqui falando em línguas. Não estou aqui inspirado. Não estou vendo Deus nessa situação não. Sansão, Gideão não vê Deus. Ele não consegue ver Deus. E porque ele não vê Deus, ele vai aplicar a força dele. Está entendendo? Ah, não estou vendo Deus, vou parar. Deus não está me respondendo. Parece que quanto mais eu vou para a igreja, mais tribulação vem. Não estou vendo Deus. Cadê Deus? Você vai livrar o seu povo, Gideão. Eu sou o menor da casa de meu pai, mas você vai livrar. Quando ele entende, porque ele começa a subordinar o que ele está recebendo a propósitos. Ele começa a testar aquela mensagem. Se chover e não molhar no ovelo de lã, só molhar em volta, eu creio que essa palavra é de Deus. E assim aconteceu. Ele, peraí, eu ainda não tenho fé suficiente para crer, porque eu cheguei aqui baseado na minha força, né? Então a fé tem que ser gerada no processo aqui. Pera, eu não tenho fé ainda não, peraí. O processo prepara a gente, amém, irmãos? Vamos fazer o contrário. Se chover, molhar só o novelo de lã e em volta ficar seco, eu vou entender que realmente essa palavra é de Deus e Deus é comigo. E assim foi. Ah, então não tem jeito. É Deus mesmo. Nitidamente o texto diz que Gideão abandona o campo do empenho da força e fica para lá trigo. Ele sai para obedecer. Irmãos, entende? Quando a gente aprende que a força que eu tenho, ela só me impulsiona, depois disso, eu preciso depender do poder, eu preciso depender de Deus, de orar, de confiar, de buscar. Quando eu entendo isso, parece, numa linguagem figurativa, que Deus brada na terra e cumpre-se Apocalipse 3:8. Ele abre porta e ninguém fecha. Ele entra na frente de situações, porque ele sabe, meu filho vai entender que sou eu e vai me glorificar. Aleluia. Sansão, o que você está fazendo, Sansão? Empenhando força, baseado em que? Vingança. Fogo na seara dos filisteus. E Deus não está aqui não. Por quê? Porque é minha força. Josué está velando num tempo fúnebre, sofrendo com a morte do seu líder Moisés. Josué capítulo 1, Deus aparece, a voz de Deus vem no arraial, alcança Josué, e Deus fala para ele: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Josué, para sair da onde você está, levanta-te e insere força, esforça-te. Se você for do texto e observar a gramática do texto, a ordem dos textos é: levanta-te, esforça-te, no final, eu serei contigo. Você pegou aí? Vou repetir, ó. Levanta-te, esforça-te, insere força, sua força, eu serei contigo. Se nós invertermos, eu só serei contigo se você inserir força e se você se levantar. Você está entendendo, irmãos? Esse negócio de acreditar nas coisas de mão beijada, de encher o envelope de dinheiro, e porque vai acontecer, irmãos, isso é balela, fora os princípios da Bíblia. Isso aqui sim, é Bíblia. Deus quer sim, que eu gerencie minhas emoções, e que elas não me impulsionam a ficar gastando forças, e no final, eu estou exausto, eu estou estressado, eu estou aborrecido, e levei um tempão me esforçando à toa, comprometeu a minha fé, me abateu, me entristeceu, e eu estou em algum lugar dizendo: cadê Deus? Eu sirvo tanto tempo, eu fiz tanta coisa, cadê Deus? E Deus: eu sempre estive no mesmo lugar, só que você queria aplicar sua força.
Você não dependeu da força que eu tenho, do poder que eu tenho, da capacidade que eu tenho. Deus está falando com alguém cansado. Deus está falando com alguém exausto. Deus está falando com alguém estressado. Deus está falando com alguém que se vê fraco, se vê esmorecendo, se vê desistindo. E Deus fala: sua força está baseada em quê? Sua dependência está baseada em quê? Eu quero te convidar a estar de pé. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Eu tenho que considerar isso. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Essa minha dedicação está baseada em quê? Na minha força? Ou a minha força apenas usei lá atrás para me dar o primeiro passo? A partir de lá para cá, eu estou na dependência de Deus. Eu estou me santificando, buscando, preparando, porque vem coisas grandes aí. Porque esse negócio de chegar na igreja no domingo e ficar cantando, tem coisa boa chegando, eu já estou vivendo ela pela fé. Eu não quero só cantar, eu quero viver. Enquanto estiverem cantando, eu já quero ver a coisa acontecendo. Porque quem se baseia em Deus e não na força de si mesmo, começa a ver milagre. Começa a ver as coisas sobrenaturais. Começa a agradar o coração de Deus. E quando agrada o coração de Deus, promove coisas grandes. Aleluia! Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a Tua palavra soberana, poderosa, fiel. Apresentar as nossas vidas, queremos nos curvar diante dela, Senhor. Longe de nós, e se porventura em algum momento o Senhor tem feito essa leitura, em que nós estamos confiando no que achamos, no que sabemos, na nossa força, nas nossas influências de amizade, Senhor, não! Nós não queremos ficar ferindo os nossos pés, como assim fez Gideão. Nós não queremos, ó Deus, empenhar força em coisas das quais é a nossa força, e não a força do Senhor em nós. Nós estamos falando hoje para pessoas cansadas, para pessoas que, ó Deus, vem lutando, vem orando, vem buscando ao Senhor, em algum momento estão sendo tentadas a desacreditar, estão sendo tentadas, meu Deus, a olhar situações adversas. Nesta tarde, Senhor, alcança a vida deste crente, renova a vida deste crente, e que a partir de hoje a força seja aplicada para dar inícios, para tomar partidas, mas depois disso, que caia ele em total dependência do Senhor. Deus, segura na mão desta pessoa, Senhor, segura na mão deste crente agora, onde estiver. Nós apresentamos o Senhor aqueles que estão assistindo, que de alguma forma, Senhor, dentro de contextos diversos que estão vivendo, são tentados, meu Deus, pensamentos vêm, e o desejo gritante de tomar decisões de si mesmo. Senhor, nós oramos nesta hora e apresentamos. Alcança agora esta pessoa lá no seu lar, lá no seu setor de trabalho, lá onde ela está neste momento. Renove as suas forças, Senhor. Revela para ele, revela para ela a chamada, a escolha, o propósito dele, dela ser o que é na sua presença, Senhor. Não deixa que nós venhamos olhar para situações das quais, ó Deus, desfoca-nos do teu propósito. Em nome de Jesus, nós assim oramos e abençoamos a tua igreja. Oramos pela equipe da Tarde da Bênção, por cada dos irmãos que se deslocaram, está conosco nessa tarde, com propósito, buscando ao Senhor. Nós queremos apresentar os irmãos que estão assistindo, acompanhando a transmissão do culto. Abençoe poderosamente cada um, Senhor. Assim nós te agradecemos. Também apresentamos, ó Deus, os pedidos de oração. Alcança cada pedido, cada necessidade.
cada nome escrito, Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Pai. Todos os relatos de pedido de oração, apresentamos ao Senhor, e pedimos o agir, a providência, a ação do Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, alcançando esses pedidos, no nome de Jesus Cristo. Seja essa uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, Senhor, para Teu povo. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Repita comigo assim: eu não vou. De novo, eu não vou insistir com a minha força, mas buscarei a força, o poder de Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Minha esposa, algum pode encerrar? Então vamos encerrar. Deus abençoe sua vida. Receba esta palavra do nome de Jesus, que ela possa ter renovado a sua fé e possa ser bênção para a sua vida, do nome de Jesus, tão como a vida dos nossos irmãos aqui na nave da igreja. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Vão em paz. Está encerrado, em nome de Jesus.